Uma mulher em situação de rua conserta a bicicleta de um menino que chorava, sem imaginar que o pai milionário observava tudo. O que ele faz em seguida surpreende a todos e revela um segredo enterrado há anos, que jamais deveria ter sido descoberto. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O choro da criança cortava o silêncio do bairro como uma sirene fora de hora. Era um pouco mais de 4 da tarde e o sol ainda se esgueirava pelas fachadas limpas da Rua das Acácias, uma daquelas onde o vento parecia assoprar mais educadamente. No entanto, bem no meio da calçada impecável, uma bicicleta tombada e um garoto sentado ao lado dela quebravam qualquer ilusão de tranquilidade. Ele chorava alto, braços ralados, o joelho arranhado e segurava o guidão da bicicleta como se aquilo pudesse colar o que estava quebrado. Ninguém se aproximava. Portões se mantinham fechados, cortinas mal se mexiam. Até que ela surgiu, descalça, com os pés sujos da mesma poeira que o luxo da rua tentava ignorar. Rosa atravessou a avenida como quem não tem pressa nem destino. Trazia nos ombros uma mochila rota, quase vazia, e o rosto escondido sob um lenço cinzento que já vira dias melhores. Seus olhos pararam no menino. Ela desacelerou. Observou o aro torto da roda dianteira, o quadro da bicicleta arranhado, a corrente parcialmente solta. "Você caiu?" perguntou com a voz grave, mas curiosamente serena. O menino não respondeu, apenas enxugou o rosto com o antebraço e olhou para ela com um tipo de mistura entre medo e esperança. Rosa se ajoelhou ao lado da bicicleta, examinando com olhos experientes o estrago. "Tá vendo esse eixo aqui?" ele entortou. "Mas dá para arrumar." O garoto continuava em silêncio. Ela não esperou autorização. Da mochila, puxou um alicate e um pedaço de pano. Sim, ela andava com isso. Com cuidado e precisão surpreendentes, começou a girar parafusos, alinhar aros, prender a corrente. Suas mãos se moviam com memória muscular. Havia feito aquilo muitas vezes antes, embora ninguém ali soubesse. Aos poucos, o choro do menino se transformava em uma respiração trêmula. O guidão, antes solto, agora firmava. A roda girava. O garoto a observava como quem vê mágica. Rosa, por fim, levantou-se e bateu a poeira do joelho. "Tá feito. Só não corre tanto da próxima vez." Antes que o menino respondesse, uma voz firme surgiu atrás de ambos. "Ei!" A entonação era de comando, não de curiosidade. Rosa virou-se devagar. Henrique Duarte saía de seu SUV preto, estacionado a poucos metros. Alto, elegante, terno escuro ajustado e óculos escuros que refletiam a silhueta de Rosa. Ele olhou primeiro para o filho, aliviado ao vê-lo bem, e depois para ela, avaliando, medindo, julgando. "Ele é seu filho?" perguntou Rosa, sem tirar os olhos dele. Henrique assentiu com um leve movimento de cabeça, ainda analisando. "Eu vi o que você fez. Você conserta bicicletas?" Rosa deu de ombros. "Eu conserto o que tiver conserto." Henrique parecia intrigado. O garoto correu até ele, abraçando-o pela cintura. "Pai, ela arrumou minha bike, rápido, igual gente de loja." Henrique o afagou brevemente. Depois, voltou a encarar Rosa. "Qual o seu nome?" "Rosa. Mora por aqui?" "Em lugar nenhum, mas costumo passar por aqui quando o lixo ainda tem comida." Henrique não reagiu, mas algo na resposta a fez parecer menos miserável e mais honesta. Rosa começou a se afastar, já sentindo que invadira mais do que a calçada. Ele a chamou de volta. "Espere, você tem jeito com crianças? Com coisas?" "Depende da criança e da coisa." Ele respirou fundo. Estava fazendo algo que ele mesmo estranhava. "Meu filho precisa de alguém por uns dias. Uma babá. Está sem aula. Eu estou sem alternativas imediatas." "Você aceitaria trabalhar por um tempo?"
Alimentação, teto, pagamento decente. Ela o olhou como se ele tivesse acabado de dizer que a lua era feita de chocolate. Você quer contratar uma mulher em situação de rua para cuidar do seu filho? Henrique não piscou. Quero contratar alguém que fez mais em 5 minutos por ele do que muitos profissionais em anos. Rosa hesitou. Seu rosto endureceu. Ela sentiu dentro do peito uma onda de desconfiança e dor mal cicatrizada. Mas então olhou para Lucas. Era esse o nome que ouviu o pai dizer. E viu o sorriso tímido, ainda com a boca suja de lágrimas secas. Quanto tempo? 3 dias. Um teste. Ela ponderou. 3 dias não era uma sentença. Era um sopro. E talvez uma trégua do mundo. Certo. Henrique acenou, abrindo a porta traseira do carro. Entre. Rosa hesitou antes de colocar a mão na maçaneta. Olhou para a bicicleta agora firme, pronta para mais rodadas. E entrou. O carro deslizou silencioso pela alameda interna, até parar diante de um portão de madeira automatizado. Um clique sutil, quase educado demais para alguém como Rosa, rompeu a tensão dentro do SUV. Lucas, no banco ao lado, esfregava as mãos uma na outra, sujas de poeira seca e lembrança recente. Chegamos, disse Henrique já abrindo a porta. Rosa hesitou por um instante. O cheiro do couro, o silêncio do ar-condicionado, a forma como tudo ao redor parecia limpo demais para ser tocado. Desceu devagar, os pés ainda sentindo a vibração do asfalto quente. Olhou para cima, 2 andares, fachada de vidro e concreto polido, janelas amplas como olhos sem pálpebras. Tudo naquela casa parecia enxergar demais. Lucas correu à frente, empurrando a porta de entrada com familiaridade. Henrique caminhava com ela em silêncio. Não ofereceu o braço, nem pediu que entrasse. Apenas caminhava, certo de que ela o seguiria. Dentro, o ar parecia parado. Havia um cheiro leve de madeira encerada misturado com algo cítrico e impessoal. Rosa não sabia distinguir se era perfume de ambiente ou de ausência. Piso de mármore branco, escadas em caracol, quadros abstratos, provavelmente caríssimos, pendiam de paredes sem memória. Rosa tentou não se sentir menor do que tudo aquilo, mas a sola gasta dos seus pés traía sua posição. Henrique apontou para um corredor à esquerda. Quarto de hóspedes. Pode tomar banho. Há roupas no armário. As refeições são servidas às 7, meio-dia e 8. Lucas tem liberdade, mas precisa de supervisão. Câmeras nas áreas comuns. Rosa parou diante da porta. Você faz isso com todo mundo? Esse discurso ensaiado? Henrique a fitou, sem alterar o tom. Faço com quem entra na minha casa sem histórico verificável. Ela não retrucou. Apenas entrou. O quarto era maior do que todos os cômodos em que havia dormido nos últimos 2 anos somados. Cama de casal com lençóis engomados, um abajur minimalista, uma cômoda sem poeira. Havia uma varanda com vista direta para o jardim. Ou melhor, para o que parecia ser um jardim esquecido. Um terreno com grama irregular, árvores esparsas e uma estrutura metálica no canto, abandonada. Ainda assim, a luz da tarde se filtrava ali com uma beleza que incomodava. Rosa não correu para o banho. Sentou-se na cama com a cautela de quem teme sujar o que toca. A ponta dos dedos roçou o tecido do edredom, e ali veio o primeiro flash. Seu filho, deitado em uma cama idêntica, um quarto de hotel. Ela o penteava enquanto ele gargalhava, os dois recém-saídos de uma exposição de arquitetura em Belo Horizonte. Aquela noite tinha sido boa, um raro momento em que ela era mãe, e não apenas a profissional brilhante. O banheiro era tão silencioso que a água parecia gritar ao bater contra o azulejo. O espelho, amplo demais, mostrava cada linha de expressão, cada sombra sob os olhos. Rosa lavou-se com movimentos lentos, como se não quisesse assustar a água. Escolheu uma camiseta neutra do armário, calça de algodão, nada com logotipo. Quando desceu para a cozinha, encontrou Lucas já sentado, mordendo um pedaço de pão recheado com geleia vermelha.
O cheiro era tentador. Rosa não se lembrava da última refeição quente que não viesse de um isopor mal fechado. "Tem suco de uva, se quiser", disse o menino, como se ela fosse uma visita de longa data. Henrique não estava presente. Apenas uma funcionária jovem que serviu o jantar com um sorriso automático. Rosa agradeceu. Comeu devagar, como se mastigar muito rápido fosse desperdiçar aquele momento de normalidade. Depois do jantar, Lucas quis mostrar seu quarto. Um espaço colorido, mas quase clínico demais. Tudo muito arrumado. Muitos brinquedos caros, poucos sinais de uso real. "É tudo seu?" Rosa perguntou. "É", respondeu o menino, mas com um tom que soava quase como desculpa. Em cima da escrivaninha, um pote de vidro com peças de Lego. Ao lado, um caderno com esboços de construções feitas por ele. Rosa folheou sem invadir demais. Havia ali uma tentativa de criar, talvez um eco involuntário da mãe que ele não tinha mais ou de algo que nunca teve. "Esse aqui é um castelo", disse Lucas, apontando para um desenho com 2 torres tortas. "As proporções estão erradas", Rosa corrigiu sem pensar, e então suavizou o tom. "Mas é um começo. Você gosta de construir?" Lucas assentiu. "Meu pai diz que preciso parar de perder tempo com essas coisas." Ela mordeu a vontade de opinar. "Continue. Tem coisas que só a gente entende, e tudo bem se ninguém mais entender por enquanto." Lucas sorriu com um canto da boca e, pela primeira vez, ela sentiu algo semelhante à paz. À noite, Rosa subiu para o quarto. Deitou-se sem ligar o abajur. As cortinas estavam abertas e a cidade iluminava o jardim lá fora como se a observasse. A cama era macia, mas o corpo custava a relaxar. Há anos seu sono se regulava pelo barulho de carros, pelas luzes dos postes, pelo risco de ser expulsa a qualquer momento. Agora havia silêncio demais, segurança demais, e paradoxalmente era isso que mais a inquietava. Adormeceu pouco depois da meia-noite, mas a paz não durou. No sonho, ela corria por um prédio em chamas. Havia fumaça demais, gritos abafados e um menino, seu menino, do outro lado da porta com os olhos arregalados e a boca dizendo algo que o fogo engolia. Ela tentava alcançá-lo, mas as pernas não respondiam. No canto do jardim, uma bicicleta derretia. Rosa acordou arfando, o corpo encharcado de suor, o lençol torcido ao redor dos tornozelos. Sentou-se na cama. Lá fora, no jardim, o vento soprava devagar, balançando as folhas. E ali, entre os arbustos, juro que viu o vulto de uma criança. Ela se levantou, andou até a varanda e procurou entre as sombras. Nada. Mas o jardim estava lá. Um campo aberto, meio morto, meio promissor. E por um segundo, Rosa sentiu que aquele espaço falava com ela. Não com palavras, mas com memória. Como se dissesse: "Aqui você pode reconstruir." Ela se sentou no parapeito e ficou ali, até o frio da madrugada começar a trincar sua pele. Não sabia se estava pronta para aquele lugar, mas ele a desafiava. E ela, que sempre preferiu a reconstrução à fuga, soube naquele instante que alguma coisa, por menor que fosse, iria mudar. Na manhã seguinte, Rosa desceu antes mesmo que o cheiro de café invadisse o corredor. Os olhos inchados pela insônia não eram novidade, mas havia algo diferente naquela manhã. Lucas, já pronto, camiseta vermelha com estampa de foguete, capacete na mão, parado ao lado da bicicleta recém-consertada. "Vamos no parque hoje?" perguntou, como quem já sabia a resposta. Ela não sorriu, mas assentiu com o olhar. Lucas entendeu e correu para pegar a mochila. Rosa tomou um gole de café preto na cozinha e seguiu o menino até a garagem, onde Henrique observava a cena com a sobrancelha levemente erguida. "Ele costuma demorar 30 minutos para sair da cama", comentou. "Hoje, 5 minutos e nem pediu o celular." Rosa apenas disse: "O sol ajuda." Henrique não respondeu. Apenas entregou um cartão com limite programado e disse: "Caso precisem comprar algo." Ela colocou no bolso sem olhar o valor.
A sensação de ter algo tão valioso no jeans gasto foi desconcertante. Caminharam até o parque a pé. Rosa carregava o capacete de Lucas e uma sacola com água e frutas. O silêncio entre os dois não era incômodo. Era um espaço de reconhecimento. O parque não ficava longe. Era amplo, arborizado, com uma ciclovia que serpenteava entre pequenas colinas e gramados. Crianças pedalavam em zigue-zague. Pais conversavam com olhares vigilantes. Mas ainda assim, havia uma bolha invisível ao redor de Rosa, olhares discretos, passos que desaceleravam, como se todos sentissem que ela destoava, mesmo vestida com roupas novas. Lucas pedalava devagar. A bicicleta fazia um barulho estranho na roda traseira. "Para aí", Rosa disse. "Isso tá rangendo. Vai acabar quebrando de novo." Lucas freou. Ela se agachou, examinando o parafuso da roda. "Tá frouxo." "Você lubrificou a corrente como eu falei ontem?" "Não sei nem o que é lubrificar", respondeu ele, encolhendo os ombros. Rosa puxou um pequeno frasco de óleo da mochila. Sempre tinha um. Lubrificou, ajustou os parafusos com um canivete multiferramentas improvisado e depois se levantou. "Tenta agora." Lucas montou, pedalou e o barulho desapareceu. Ele virou-se para ela com uma expressão de surpresa. "Parece mágica." "Não é mágica", disse Rosa. "É só cuidado." Ele parou de pedalar, colocou os pés no chão e perguntou genuinamente curioso: "Por que você sabe fazer essas coisas de adulto?" Rosa desviou os olhos. O vento soprava folhas secas sobre a ciclovia. "Porque eu já fui uma." Lucas franziu a testa. "Ué, mas você ainda é adulta." Ela encarou o menino. Mas tem gente que esquece. Ou que o mundo faz esquecer." Ele não entendeu completamente, mas aceitou. Crianças têm essa habilidade silenciosa de acolher o que não compreendem. Mais adiante, Rosa sentou-se em um banco enquanto Lucas dava voltas. O sol filtrava-se entre as árvores e um casal empurrava um carrinho de bebê ao fundo. A cena quase poderia ser pacífica, mas Rosa sempre via os detalhes. A mulher que apertava a bolsa com força ao passar por ela. O pai que puxava o filho para mais perto. Do outro lado do parque, uma mulher de blazer branco e óculos espelhados observava. Pegou o celular e começou a filmar discretamente. A lente captava Rosa sentada e o menino sorrindo ao redor dela, descendo de vez em quando da bicicleta para ajustar algo com as instruções da mulher. "Isso aqui vai render uns likes", murmurou, sem intenção maldosa, apenas movida pelo vício de registrar a exceção. O vídeo durou 30 segundos. Ela digitou: "Essa mulher claramente não parece ter casa. Mas olha como trata esse menino. O que será que tem por trás?" E postou. Lucas voltou ofegante. "Quero aprender a arrumar também." Rosa entregou-lhe o canivete. "Primeiro limpa a corrente. Depois eu te mostro como apertar sem quebrar o parafuso." Ele sentou no chão e começou a trabalhar, sujando os dedos de graxa. E ela, por um momento breve, esqueceu-se do mundo ao redor. Só enxergava o menino, a roda, a luz do fim de tarde e uma sensação de propósito que não sentia há anos. Mais tarde, de volta à casa, Rosa passou direto pelo hall e subiu para o quarto. Queria evitar o contato com Henrique. Não sabia como explicar o porquê, mas sentia que quanto menos ele olhasse dentro dela, mais tempo teria naquela rotina improvável. Na sala de estar, Henrique estava em uma videochamada com Otávio, que falava sobre investidores e resultados trimestrais. Henrique balançava a cabeça com impaciência. O celular vibrou. Notificação do Instagram. Mensagem de um amigo da faculdade. "Esse vídeo tá viralizando. Não é aquela mulher que tá na sua casa?" Henrique clicou. O vídeo carregou. Rosa sentada no banco do parque e o menino girando a bicicleta ao redor, ambos imersos num mundo só deles. O texto na postagem era provocativo. Quem é ela? Uma cuidadora? Uma sem-teto? Uma ex de alguém rico? Essa mulher com olhar triste e mãos de engenheira? Descubra.
Henrique não clicou nos comentários, mas sabia que já estavam pipocando. Fechou o celular. Otávio, eu ligo mais tarde. Algum problema? Nada que você precise resolver, respondeu Henrique e encerrou a ligação. Subiu até o andar de cima. Passou pela porta do quarto de Rosa e ouviu o leve som da água correndo no banheiro. Encostou-se na parede oposta, cruzou os braços e pensou: quem afinal era aquela mulher que consertava bicicletas com precisão cirúrgica, lidava com seu filho como se entendesse sua solidão e que agora viralizava sem saber? No quarto, Rosa lavava a graxa das mãos com força demais. A água já estava quase morna. Suas mãos tremiam. Sentia que algo havia se movido no universo. E não era só a bicicleta. Lá fora, na varanda, Lucas desenhava algo em uma folha solta. Um esboço de jardim com trilhas, flores e bicicletas no meio. No canto da folha, escreveu com letras tortas: Jardim da Rosa. Henrique passava os olhos pela tela do computador, os dedos tamborilando na madeira escura da escrivaninha. A imagem parada de Rosa no vídeo, aquele que viralizara sem que ela soubesse, parecia carregar mais perguntas do que respostas. A serenidade com que ela ajustava os pedais da bicicleta, a firmeza dos gestos, a calma quase técnica, tudo destoava da mulher que até poucas semanas antes vivia à margem da cidade. Movido por um impulso que ele próprio considerava fora do seu perfil metódico, começou a buscar discretamente por qualquer referência ao nome dela. Levou algum tempo, mas encontrou o suficiente para desestabilizar sua percepção. Rosa, até alguns anos atrás, não era invisível. Na verdade, seu nome aparecia em círculos técnicos como alguém promissora, criativa, premiada até. Mas depois de uma determinada data, simplesmente parou. Nada mais. Nem atualizações, nem projetos novos, nem vestígios de continuidade. Enquanto isso, no quarto do andar superior, Rosa mexia distraidamente em uma caixa esquecida de brinquedos no canto da estante de Lucas. Blocos de montar coloridos, misturados com pequenas peças que pareciam quase parte de um quebra-cabeça urbano. Não resistiu ao impulso de juntar 2 blocos, depois mais 3. Em minutos, havia ali uma passarela curva, sustentada por 2 bases assimétricas. Simples, mas elegante. Surpresa consigo mesma, ela pegou papel e caneta. Desenhou em traços leves o que suas mãos tinham criado em miniatura. Era automático, quase involuntário. Quando se deu conta, a caneta já percorria curvas que lembravam algo maior. Algo que já esteve em pranchetas reais. Sentiu o coração acelerar. Fechou o caderno com força, assustada com o próprio reflexo criativo. Guardou tudo na gaveta, como quem esconde um segredo antes que ele crie raízes. Mais tarde, ao fim da tarde, Rosa desceu para o jardim. Lucas estava com o pai no escritório, e o silêncio da casa parecia mais denso do que o habitual. Ela observava as sombras longas das árvores no chão irregular e o canto do quintal onde ninguém mexia. Era um espaço esquecido, mas não morto. Henrique apareceu com 2 xícaras de café. Entregou uma a ela sem dizer palavra. Por alguns minutos, apenas beberam, enquanto os insetos zumbiam entre os galhos e o céu trocava de cor. "Você gosta de construir coisas?" perguntou ele, sem olhar diretamente. Rosa demorou a responder. "Gosto de entender como elas funcionam e como desmoronam." Henrique encostou-se à grade da varanda. "Pesquisei sobre você." Ela virou o rosto, os olhos fixos na xícara. Era questão de tempo. Encontrei alguns registros, reconhecimentos, um projeto em especial. Depois, silêncio. Sumiu. Ela soltou o ar devagar, como quem tenta controlar algo que sobe pela garganta. "Eu desapareci, Henrique. Ninguém me apagou." Ele deu um passo mais perto. "Por quê?" Silêncio. "Rosa, você era alguém com futuro. O que fez você desistir de tudo?" Ela mordeu o lábio inferior. Por fim disse: "Eu não desisti de tudo.
Apenas não consegui continuar depois que perdi o que mais importava. Henrique permaneceu calado. Tinha um projeto. Era um lugar especial, moderno, bonito. Eu mesma fiz os detalhes. Cada curva, cada vidro, cada abertura de luz. Era para ser um lar seguro. As palavras começaram a sair. Baixas, mas afiadas. Só que nem sempre o que é bonito é seguro. Um dia, algo deu errado. Muito errado. E alguém que eu amava muito ficou preso. E não saiu. Ela virou-se para ele, os olhos marejados. Não me peça para dizer o nome dele. Não hoje. Henrique pareceu entender. Seu rosto perdeu a rigidez habitual. Você sente culpa. Eu carrego culpa. E mereço. Não foi um erro qualquer. Foi um erro meu, em algo que eu criei. Uma falha que ninguém viu, até ser tarde demais. Silêncio de novo. O tipo que grita mais do que qualquer palavra. Por isso evitei te contar. Porque se você soubesse disso antes, talvez não deixasse que eu me aproximasse do seu filho. Henrique não respondeu de imediato. Apenas caminhou até o fim da varanda e olhou o jardim, agora envolto por sombras. Talvez, mas também, talvez seja exatamente por isso que ele precisa de você. Rosa não respondeu. Entrou na casa em silêncio. Lá dentro, no corredor escuro, parou por um instante e encostou a testa na parede. Não chorou. Mas pela primeira vez, em muito tempo, sentiu que falar, mesmo entre silêncios, poderia ser o primeiro passo para não se perder de vez. O som da campainha às 7:30 da manhã não combinava com a rotina silenciosa da casa. Henrique ainda estava no escritório, revisando relatórios, quando a funcionária abriu a porta principal. O ar frio da manhã entrou junto com uma presença firme. Otávio Moreira, terno impecável, pasta sob o braço, um sorriso cortês colado ao rosto. Mas seus olhos, sempre impacientes, sempre atentos, varriam o ambiente com rapidez calculada. Achei que hoje podíamos discutir os termos do projeto social, sem videochamadas, disse ele, sem esperar convite. Henrique não disfarçou o incômodo, mas indicou a sala de estar com um aceno breve. Café? Forte, como sempre, respondeu Otávio, já deixando a pasta sobre a mesa lateral. Rosa ouviu vozes enquanto colocava os talheres na mesa da cozinha. Não reconheceu uma delas, mas algo na entonação lhe arrepiou a nuca. Quando passou discretamente pelo corredor para pegar guardanapos, cruzou olhos com o visitante. Um olhar que a atravessou como um scanner. Otávio manteve o sorriso. Bom dia, respondeu Rosa, cautelosa. É sua funcionária nova? Perguntou ele, voltando-se a Henrique assim que ela se afastou. Henrique levou alguns segundos para responder. Ela está ajudando com Lucas, uma solução temporária. Otávio fez que sim com a cabeça, mas sua expressão não se suavizou. E quanto ao protocolo de segurança da casa, você costuma deixar soluções temporárias circularem livremente por aqui? Henrique deixou a xícara sobre o pires com um leve estalo. Rosa não representa risco, é alguém de confiança. Confiança se constrói com tempo, não com instinto, rebateu Otávio. Talvez você devesse tentar os dois. Rosa, mesmo à distância, sentia a tensão no ar. Otávio voltou a olhá-la de soslaio quando ela passou novamente, desta vez indo em direção ao jardim com Lucas, que acabara de acordar. Mais tarde, quando Henrique saiu por 1 hora para uma reunião externa, Otávio permaneceu e esperou. Rosa estava na cozinha lavando frutas quando ele se aproximou. Você parece confortável aqui, comentou como quem fala do clima. Tento não incomodar, respondeu ela, sem erguer os olhos. Mas é incômodo, ao menos para quem não te conhece. Então talvez você devesse tentar. Otávio sorriu, mas foi um sorriso de confronto. A questão é que não estou interessado em conhecer. Estou interessado em proteger os interesses de uma empresa e de uma família. Você entende o que isso significa? Ela secou as mãos, virou-se e o encarou pela primeira vez.
Significa que você está com medo. Estou com responsabilidade, corrigiu ele. Eu também. Os dois permaneceram frente a frente por um instante, longo demais. Otávio, por fim, soltou um suspiro e saiu, como quem decide que o jogo está só começando. Mais tarde, Henrique retornou. Encontrou Otávio à beira da saída, com o paletó já no braço. Então, perguntou Henrique cansado, você veio aqui para quê, afinal? Para ver com os próprios olhos e confirmar que você está perdendo o juízo. Estou tentando dar uma chance para algo que talvez você nunca entenda. Otávio ergueu as sobrancelhas. Você se envolveu? Henrique não respondeu. Apenas cruzou os braços. Pense no impacto disso. Investidores, imprensa, imagem, um movimento errado e tudo o que construímos desaba. Henrique riu. Um riso seco. Tudo o que construímos. Otávio, o que você construiu exatamente, além de paredes seguras e discursos previsíveis? Otávio recuou um passo, ofendido. Estou avisando, disse ele. Isso vai dar problema. E se acontecer alguma coisa com o menino... Lucas está bem, interrompeu Henrique. E você está indo longe demais. Rosa do corredor ouvira tudo. E o que mais doeu não foi o tom ameaçador de Otávio, mas o eco abafado da frase final. Se acontecer alguma coisa com o menino... Ela voltou para o quarto. Sentia-se novamente testada, como se cada passo fosse um julgamento não dito. Na sala de estar, Lucas também havia escutado parte da conversa. Sentado na escada, o menino mordia a manga da camiseta, os olhos vidrados. O nome dele dito em tom de alarme, vozes elevadas, o clima pesado, tudo era gatilho. Naquela noite, Lucas teve dificuldade para dormir. Virava de um lado para o outro, respirava com esforço. Rosa entrou no quarto dele devagar. Não consegue dormir? Eles estavam brigando? Por minha causa? Não, Lucas, disse Rosa sentando-se ao lado da cama. Eles estavam brigando por causa do medo que os adultos têm de perder o controle. Ele olhou para ela, a voz fina. Vai embora? Ela hesitou. Depois, balançou a cabeça. Ainda não. Ele fechou os olhos. Rosa permaneceu ali, até o menino relaxar. Sentia a responsabilidade crescer, não como peso, mas como algo que não podia falhar. No corredor, Henrique assistia a cena de longe e, pela primeira vez em muitos anos, percebeu que a discussão com Otávio o afetara menos do que o jeito como Rosa confortava seu filho. Era ainda muito cedo quando Rosa ouviu passos leves no corredor. Espiou pela fresta da porta e viu Lucas, de chinelos, segurando algo nas mãos e andando cuidadosamente em direção ao quintal. Curiosa, seguiu-o em silêncio, mantendo certa distância. Lucas atravessou o gramado da parte de trás da casa e desapareceu entre duas árvores. Quando Rosa alcançou o ponto, ele já estava agachado, examinando o solo com seriedade. Achei que estava dormindo, disse ela, fazendo-o se virar surpreso, mas não assustado. Queria te mostrar uma coisa, respondeu ele, abrindo espaço com o corpo. Rosa se aproximou devagar. O canto era escondido, meio engolido pelo mato alto e por galhos que se estendiam sobre a cerca. Mas ali, entre pedras soltas e terra irregular, havia vasos improvisados com latas, pedaços de plástico, até uma garrafa cortada ao meio. Plantas pequenas, resistentes, cresciam ali. Ervas, flores tímidas, folhas largas e desalinhadas. É meu lugar secreto, disse Lucas quase sussurrando. Eu venho aqui quando não quero falar com ninguém. Rosa se agachou ao lado dele, passou os dedos pela terra úmida e pelas bordas enferrujadas de uma das latas. Você fez isso sozinho? Ele assentiu. Às vezes encontro plantas jogadas no lixo do prédio da escola. Eu trago para cá, tento salvar. Ela olhou para ele por alguns segundos, engolindo a emoção que começava a subir. Você sabe o que isso é? Um esconderijo? Rosa sorriu. É um jardim, um de verdade. Um lugar onde tudo que foi descartado pode crescer de novo.
Lucas pareceu considerar a ideia com atenção. Mas tá feio. Não, só tá esperando o resto acontecer. Ele ficou em silêncio. Depois levantou os olhos para ela com expressão séria. Você pode me ajudar a deixar ele bonito? Rosa hesitou. Sentia uma linha tênue se formando ali. Um convite para entrar, não no jardim, mas em algo mais profundo. Uma confiança que não podia ser quebrada com promessas vazias. Posso, mas só se você fizer junto. O sorriso que ele deu foi uma resposta completa. Nos dias seguintes, os dois trabalharam no espaço em silêncio e sorrisos contidos. Rosa aparecia com ferramentas improvisadas, Lucas com sementes guardadas em potes de sorvete. Juntos, tiravam pedras, nivelavam a terra, criavam caminhos com pedaços de madeira abandonados atrás do depósito da casa. Rosa desenhou canteiros em linhas simples. Nada técnico demais, apenas funcional. Lucas escolheu onde ficaria cada tipo de planta, baseado no que achava mais bonito ou mais forte. E assim, dia após dia, um espaço novo se formava. Um jardim que era, ao mesmo tempo, construção e cura. Às vezes, Rosa perdia-se nos próprios pensamentos enquanto cavava. Via imagens sobrepostas do filho, agachado como Lucas, mexendo na terra com dedos pequenos. Em outros momentos, só o silêncio da terra e a leveza da companhia bastavam para que o peso do passado cedesse um pouco. Henrique os observava de longe. Do andar de cima, pela janela do escritório, via os dois curvados sobre o solo, trocando ideias, sorrindo com os olhos, lidando com a sujeira como quem descobre um tesouro. A princípio, sentia um desconforto. Era como se o controle lhe escapasse, como se aquele vínculo fosse rápido demais, intenso demais. Mas com o tempo, a inquietação se transformava. Ele começou a ver algo que não conseguia dar nome. Um tipo de confiança natural entre os dois. Algo que ele próprio não conseguia estabelecer com o filho há muito tempo. Em uma manhã, enquanto Rosa plantava uma muda de manjericão, Lucas perguntou: "Você acha que dá para consertar tudo?" Ela limpou a testa com as costas da mão. "Não tudo, mas dá para recomeçar. Mesmo quando algo morreu, principalmente quando algo morreu." Lucas assentiu e voltou a cobrir as raízes com terra. Rosa ficou olhando para ele e, naquele instante, percebeu que já não via mais o menino como uma tarefa temporária. Havia algo naquele vínculo que escapava ao rótulo de trabalho. Era mais do que isso. Na varanda, Henrique ainda os observava. Não intervia, apenas assistia. Como quem sabe que pela primeira vez em muito tempo algo bom está brotando, mesmo que ainda não entenda como ou porquê. Na lavanderia dos fundos, Rosa lavava as mãos sujas de terra. O cheiro do sabão misturava-se ao das plantas recém-mexidas. Os dedos ainda guardavam a textura do solo. Ela sentia-se mais leve, não completamente tranquila, mas mais próxima de algo que há tempos não sentia. Propósito. O celular vibrava no bolso. Rosa ignorou. Vibrava de novo. Com uma pitada de irritação, enxugou a mão na calça e puxou o aparelho. A tela mostrava notificações que ela não reconhecia. Mensagens de números desconhecidos, ícones de redes sociais que raramente usava. Uma delas chamou a atenção. "Você foi marcada em um vídeo." Rosa clicou com cautela. O vídeo carregou rapidamente. Era uma gravação simples, feita no parque. Mostrava ela de costas, consertando a bicicleta de Lucas. Depois, os dois conversando. Em certo momento, a legenda aparecia em letras brancas sobre a imagem. "Quem é essa mulher? Ela cuida do menino como se fosse dela. E olha o que ela faz com a bicicleta." O número de visualizações ultrapassava 100.000. Os comentários se acumulavam. "Tem um jeito de profissional, viu? Será que é babá? Mas olha o olhar dela. Não é comum. Dá um filme essa história." O sangue de Rosa gelou. A mão tremia ao segurar o celular. Sentiu uma náusea estranha subir pela garganta. Respirou fundo,
Colocou o aparelho de lado como se fosse radioativo. Minutos depois, enquanto subia as escadas, ouviu o interfone tocar. E em seguida, o som da funcionária indo até o portão. Do andar de cima, Rosa espiou pela janela. Um carro preto, sem identificação. Um homem com câmera pendurada ao ombro. Outro com um microfone na mão. Seu peito apertou. Henrique apareceu logo depois. Celular no ouvido. Expressão endurecida. Cruzou com ela no corredor. Já viu o vídeo? Ela murmurou. Ele assentiu. A imprensa viu também. Estão aí fora. Querem saber quem é você. Eu não pedi por isso. Não procurei isso. Foi só uma bicicleta. Henrique assentiu de novo. Eu sei, mas agora é diferente. Rosa sentiu a pele queimar. Eu não posso ser notícia, não de novo. Henrique respirou fundo. Eu vou resolver isso. Ela queria acreditar. Poucas horas depois, uma van estacionou em frente à casa. Uma equipe de reportagem desceu rapidamente. Câmeras, microfones, vozes exaltadas. O portão foi mantido fechado, mas os flashes ultrapassavam as grades. A funcionária, assustada, chamou Henrique com urgência. Ele desceu com a calma de quem já estivera sob holofotes antes. Abriu o portão sozinho, sem guarda-costas, sem formalidade. Os jornalistas aproximaram-se com voracidade. Senhor Henrique Duarte, é verdade que a mulher do vídeo é sua funcionária? Ela trabalha na minha casa, sim. O senhor sabia do vídeo? Já conhecia essa habilidade dela? Henrique olhou diretamente para a câmera. Eu conhecia o que importava. Ela é honesta, dedicada e transformou a vida do meu filho. O resto é ruído. A repórter tentou insistir. Mas ela tem um passado profissional conhecido, não tem? Não é uma arquiteta? Henrique manteve o tom. E se for? Isso muda alguma coisa para vocês? Porque para mim, ela é exatamente o que precisamos mais nesse país. Alguém que reconstrói vidas, bicicletas, jardins e até a si mesma. A declaração correu como fogo pelas redes sociais. Dividiu opiniões. Muitos aplaudiram, outros atacaram. Surgiram títulos sensacionalistas. Ex-mendiga ou gênio esquecido. A mulher que emocionou o Brasil com uma bicicleta. Rosa assistia tudo de longe, sem som. Os olhos parados no rosto dela mesma na tela. Aquela imagem congelada, ajoelhada ao lado de Lucas, com a roda da bicicleta girando ao fundo, parecia de outro mundo. Mas era ela. Era real. No dia seguinte, uma mensagem chegou por e-mail. Depois outra. Depois, mais 4. Rosa, aqui é Eliana, do escritório de São Paulo. Estamos montando um projeto social e seu nome foi indicado por 2 ex-colegas. Sou Rafael. Trabalhamos juntos no Centro Urbano de Vitória. Vi seu vídeo. Tenho uma proposta. Estamos reabrindo uma cooperativa de projetos colaborativos. Precisamos de alguém com sua sensibilidade. Ela não respondeu nenhum. Apenas fechou o laptop e olhou para o jardim lá fora. Lucas entrou no quarto, descalço, segurando uma flor colhida do canto mais escondido do canteiro. É para você? Rosa sorriu, com lágrimas escondidas nos cílios. Obrigada, menino. No andar de cima, Henrique assistia pela segunda vez em menos de 2 dias uma cena silenciosa que dizia muito mais do que as manchetes. E começava, mesmo sem admitir, a se perguntar: e se ela não estiver aqui só por um tempo? Na manhã seguinte, Rosa acordou antes de o sol atravessar completamente a janela. O quarto ainda estava mergulhado em penumbra. Ela sentou-se na beira da cama, encarando os próprios pés, como se o simples ato de se mover exigisse um tipo específico de coragem. No fundo da gaveta onde guardava seus poucos pertences, havia uma pasta fina, esquecida ali desde que Henrique a instalara na casa. Dentro dela, papéis amarelados, folhas dobradas com esboços, plantas baixas feitas à mão, algumas com anotações à margem. E no centro, o que restava do que um dia foi seu maior orgulho: o portfólio de projetos pessoais.
Com dedos cuidadosos, Rosa puxou um dos desenhos. Um apartamento térreo, planta livre, varandas entrelaçadas, muitas aberturas de luz. No rodapé, seu nome completo e um selo que já fora sinônimo de status profissional. Ela não chorou, apenas observou. Havia uma dor que ia além do pranto, uma dor que enrijecia o peito que morava no silêncio. Guardou tudo de volta, menos uma folha dobrada ao meio. Um mapa simplificado com a localização do prédio que desenhara, o mesmo onde tudo desmoronara. Pegou a chave do portão, escreveu um bilhete rápido para Henrique e saiu. Não levou bolsa nem celular, só aquela folha e um nome repetido na mente. O céu estava nublado quando ela chegou ao endereço. O bairro tinha mudado pouco. Um café novo ali, uma fachada pintada ali, mas o quarteirão em questão, esse parecia ter parado no tempo. O prédio, outrora sua obra de apresentação ao mundo, estava vazio. Grades cobriam portas e janelas. Parte do telhado cedera, a fachada agora marcada por fuligem e esquecimento. Uma placa pendurada dizia: perigo, área interditada. Rosa passou por baixo da fita de isolamento. O portão rangeu como se lembrasse dela. Os passos ecoaram nas escadas de cimento queimado. As paredes internas estavam manchadas, rachadas, e o cheiro de mofo era intenso. Ainda assim, para ela, tudo estava claro. Cada detalhe era um lembrete. Ali, a escada em espiral que idealizou para que a luz natural percorresse os 2 andares. Ali, a varanda com floreiras de canto que projetara para mães e filhos cultivarem ervas juntos. E ali, o corredor onde tudo terminou. Parou diante da porta do antigo apartamento. Encostou a testa na madeira e fechou os olhos. A imagem veio sem esforço. O menino rindo, correndo entre os cômodos, a mochila jogada no sofá, o cheiro de bolo que vinha da cozinha improvisada. E então, a fumaça, o pânico, a falha, a perda. Entrou devagar. O chão rangia sob seus pés. Uma das paredes do quarto ainda tinha o contorno de uma prateleira, marcas de livros infantis enegrecidos pelo fogo. Ela estendeu a mão. Os dedos tocaram o concreto frio e foi como se o corpo dela deixasse de sustentar sua própria história. O impacto foi silencioso. Rosa caiu de joelhos, depois tombou de lado. O mundo escureceu como uma lâmpada estourada. Seu corpo permaneceu ali, entregue ao chão onde a memória do amor mais profundo ainda pulsava. Horas depois, Henrique estacionava o carro em frente ao prédio abandonado. Estava com o bilhete nas mãos desde cedo. Sentira o instinto apertar assim que leu. Fui ver o lugar, preciso. Ele sabia qual era o lugar. Encontrou a caída, o rosto pálido, as roupas sujas de fuligem. Por um momento pensou que ela estivesse morta, mas o som fraco da respiração o aliviou. Ajoelhou-se ao lado dela, ergueu sua cabeça com delicadeza. Rosa, sou eu. Vamos sair daqui, tá? Ela não respondeu. As pálpebras começaram a se mover devagar. Abriu os olhos, confusa. Viu o rosto dele, embaçado pela luz que vinha do buraco no telhado. Tentou se sentar, mas o corpo não obedecia. Henrique a segurou contra o peito e ela não resistiu. Ali, entre paredes rachadas e lembranças queimadas, Rosa chorou. Sem palavras, sem contenção. O choro não era por dó de si mesma. Era pela criança que não voltaria, pela mulher que ela fora, pela parte da alma que ficou ali para sempre. Henrique não disse nada, apenas assegurou, como quem compreendia o que não podia ser dito. Pela primeira vez, Rosa permitiu-se ser amparada. Pela primeira vez, ele permitiu-se cuidar sem controle. Quando saíram do prédio, o céu desabou em chuva fina. Rosa andava devagar, o corpo trêmulo, mas mais leve. Henrique não a pressionava com perguntas. Havia respeito no silêncio. No carro, com o motor ainda desligado, ele finalmente falou. Esse lugar marcou você, mas ele não te define. Ela olhou para ele, ainda com os olhos vermelhos, mas a voz firme. Foi aqui que eu quebrei.
Mas talvez também seja o lugar onde eu recomeço. Henrique assentiu e soube naquele instante que algo havia mudado entre eles. A dor agora era uma ponte e ambos estavam atravessando. O café da manhã correu em silêncio. Henrique olhava para a xícara como se tentasse encontrar respostas no fundo. Rosa, à sua frente, segurava o pão como quem segura uma decisão que ainda não sabe dizer em voz alta. Lucas já havia saído para a escola. Foi Henrique quem falou primeiro. Tenho algo para te mostrar. Ela ergueu os olhos. Ele se levantou, pegou uma pasta sobre o aparador e estendeu a ela. É um terreno da empresa. Está parado há anos. Tentamos vender, depois cogitamos construir. Mas agora pensei, talvez possamos usar para outra coisa. Rosa abriu a pasta, um mapa do terreno, fotos do local em ruínas, galpões antigos, muros rachados, mato alto tomando conta do espaço. E ao lado, uma folha com um título: Projeto de Revitalização Urbana Comunitária, proposta preliminar. Você quer transformar isso em quê? Ela perguntou, estudando as imagens. Henrique respirou fundo. Um espaço público, aberto, acessível, um centro de convivência, talvez. Com áreas verdes, oficinas, lugar para crianças, mães, idosos. Um espaço onde o concreto não isole. Conecte. Rosa folheava lentamente, o olhar sério. E quer que eu faça isso? Quero que você lidere. Que seja seu projeto. Ela fechou a pasta com calma. Ficou em silêncio por alguns segundos. Só aceito com uma condição. Henrique esperou. Esse espaço precisa ter nome. Um nome que lembre o motivo pelo qual estamos fazendo isso. Quero que ele seja dedicado às crianças que ninguém vê. Às invisíveis. Como Lucas já foi. Como tantas são agora. Henrique assentiu. Você escolhe o nome. No mesmo dia, Rosa foi visitar o terreno. O local era ainda mais deteriorado do que as fotos sugeriam. Mas ela andava por entre os escombros com passos certos, como quem já via além da decadência. Em sua mente, começava a nascer uma nova planta baixa, não de paredes, mas de pessoas. Otávio soube da proposta na semana seguinte, em uma reunião de diretoria. Não disfarçou o incômodo. Um projeto comunitário, num terreno que pode ser vendido por milhões. Henrique manteve a calma. Dinheiro não é o único retorno que buscamos, Otávio. E desde quando fazemos filantropia com recursos da holding? Henrique cruzou os braços. Desde que reconhecemos que responsabilidade social também constrói legado. Otávio não recuou. E quem é a arquiteta responsável? Perguntou a voz afiada. Aquela mulher? A que ninguém conhecia até outro dia? Henrique fitou o sócio com frieza. Sim, é ela. Otávio soltou uma risada seca. Isso é um delírio, um risco jurídico, midiático e estratégico. Essa mulher é uma bomba relógio. A reunião foi encerrada em clima tenso. Rosa soube da reação dele poucas horas depois e não hesitou. Na semana seguinte, um evento interno foi organizado para apresentar o projeto a parceiros estratégicos. Rosa estava lá, discreta, mas firme. Levava consigo os primeiros esboços, algumas projeções de uso do espaço e o nome escolhido, Espaço Raiz. Durante a apresentação, Otávio interrompeu. Rosa, é isso? Apenas Espaço Raiz? Sem nenhuma referência à empresa que está financiando? Rosa respirou fundo. Raiz porque é de onde tudo brota, onde a gente se firma, onde os invisíveis se sustentam. Otávio sorriu de lado. Mas você tem experiência com esse tipo de projeto? Em escala? Ela devolveu o olhar. Tenho experiência com o que é esquecido, com o que é ignorado, com o que precisa de cuidado antes que desabe. Acho que isso cobre bem o escopo. Um murmúrio discreto correu entre os convidados. Henrique se levantou. Alguém aqui tem dúvidas sobre quem deve liderar esse projeto? Ninguém respondeu. Otávio permaneceu em silêncio, engolindo a derrota social com elegância forçada. Rosa, por sua vez, sentia algo diferente daquela vez em que estivera em um palco anos atrás, recebendo um prêmio. Agora não era aplauso, era relevância real.
e ao sair do auditório, viu Lucas e Henrique à porta. O menino correu até ela, entregando um envelope com o desenho do novo jardim. No canto inferior direito, em letras tortas, Rosa Arquiteta. O auditório era mais elegante do que Rosa esperava. Poltronas aveludadas, iluminação suave, uma tela ampla ao fundo com o logotipo do evento. Inovação social em espaços urbanos. O nome dela aparecia discretamente na programação impressa entre arquitetos renomados e especialistas de universidades estrangeiras. Rosa estava parada nos bastidores, observando a movimentação com uma inquietação que ela não conseguia disfarçar. A pasta com o projeto tremia em suas mãos. Henrique se aproximou com a calma habitual e falou baixo. É só uma apresentação, como tantas que você já fez. Ela não respondeu, os olhos fixos na cortina negra à frente. No fundo do palco, um apresentador a chamava com voz animada. E agora, com um projeto que está redefinindo a relação entre inclusão social e arquitetura urbana, Rosa Maria Nunes. A luz se acendeu no palco. Ela respirou fundo, deu 2 passos à frente e parou. A plateia era grande, gente demais. Olhares atentos, braços cruzados, celulares em punho. Esperavam algo, esperavam dela. Rosa encarava as fileiras, mas o som parecia abafado. O ar rarefeito. Suas mãos começaram a suar e, por um instante, tudo pareceu se embaralhar. O microfone escapou de sua mão por 1 segundo. Ela o recuperou, mas o silêncio ficou maior. No meio da plateia, Lucas se levantou do banco onde estava com Henrique. Caminhou até o palco. Os seguranças hesitaram, mas Henrique sinalizou com a cabeça. Lucas subiu calmamente, andou até Rosa e estendeu a mão. Vai, ele disse, com simplicidade. Rosa o olhou, e foi ali que tudo se destravou. Ela segurou a mão do menino com firmeza. O microfone voltou aos seus dedos. A voz saiu, hesitante no início, depois mais firme. Meu nome é Rosa, e antes de ser arquiteta, eu fui mãe. A plateia silenciou ainda mais. Eu construía casas, espaços. Achava que o importante era a luz natural, a ventilação cruzada, o concreto limpo, até o dia em que o que eu projetei falhou e levou meu filho com ela. Alguns rostos na plateia endureceram, outros baixaram os olhos. Fiquei em silêncio por anos, escondida, como se eu tivesse me tornado invisível junto com ele. Mas a verdade é que existem milhares de pessoas invisíveis todos os dias, e agora estou aqui por elas. Ela mostrou imagens do projeto, o terreno, os esboços, o nome, espaço raiz. Esse lugar será construído não só com tijolos, mas com histórias, de mães, de crianças esquecidas, de pessoas que precisam de um canto onde possam ser vistas, não julgadas. O silêncio agora era respeito. E se minha cicatriz pode ajudar alguém a não se apagar, então que ela fique visível, terminou com a voz embargada. Lucas apertou a mão dela mais forte. A plateia aplaudiu de pé. Alguns com lágrimas discretas nos olhos, outros com expressão de impacto genuíno. Nos dias que seguiram, Rosa recebeu mensagens de todos os cantos do país. Algumas eram de estudantes, outras de arquitetas que haviam deixado a profissão, mães que perderam filhos, mulheres que dormiam em abrigos. Histórias de dor, de força, de busca. Ela leu cada uma, algumas chorando, outras em silêncio. Henrique a observava em casa, sem pressa. Percebia como ela respondia com paciência, como reabria gavetas da vida com dignidade. E algo dentro dele começava a se mover também, sem que ele nomeasse de imediato. Era afeição, era admiração, era algo mais. Rosa, que dormia mal, agora adormecia com o notebook no colo, cercada de mensagens de outras Rosas. E Henrique, que por anos evitou o envolvimento, agora passava mais tempo observando do que falando. Silenciosamente, começava a se apaixonar pela mulher que reconstruía o mundo com pedaços de si mesma.
O barulho das pás, rompendo a terra, misturava-se ao canto dos pássaros e ao murmúrio das primeiras vozes do bairro. O antigo terreno começava a se mexer, literalmente. Homens com coletes laranjas alinhavam canteiros, marcavam o solo com estacas. Caminhões traziam terra fértil, paletes com tijolos ecológicos, sacos de sementes. Rosa acompanhava tudo com olhos atentos, os braços cruzados e uma prancheta apoiada contra o peito. Seus sapatos estavam cobertos de poeira e o cabelo preso de forma prática deixava o rosto exposto, sereno, mas firme. Ao lado dela, Lucas anotava nomes em um caderno espiral. Nomes de crianças que haviam sido sugeridas por moradores da região, por mulheres que mandaram mensagens, por ONGs que souberam do projeto e quiseram participar. Crianças desaparecidas, abandonadas, silenciadas. Essa aqui, disse Lucas apontando para uma página. A mãe falou que ele sumiu em 2008. Só tinha 7 anos, chamava-se Rafael. Rosa assentiu. O Rafael vai ganhar um IP, forte. Cresce devagar, mas dura muito. E essa? Lucas mostrou outra anotação. Essa vai ser Jasmim. Para espalhar perfume no jardim. Nome de menina merece flor com cheiro. Assim foi surgindo o conceito. Cada planta, uma homenagem. Nada de placas formais. Apenas palavras pintadas em pequenas pedras ao pé de cada muda, como se a própria terra guardasse segredo e lembrança. O nome do espaço, Espaço Raiz, já começava a se espalhar entre os vizinhos. Crianças começaram a aparecer por ali aos fins de tarde, querendo ajudar, cavar, carregar galhos. Voluntários surgiam com mudas doadas, pneus reaproveitados, tinta para os bancos que Rosa esboçava no papel e Lucas queria pintar. Um sábado pela manhã, uma senhora de passos lentos cruzou o portão improvisado do terreno. Vestia roupa simples, mas bem cuidada. Trazia nas mãos um vaso com uma muda de hortelã e uma sacola de pano no ombro. Rosa a reconheceu assim que ela se aproximou. Dona Neide, a voz dela saiu mais baixa do que esperava. A mulher sorriu com gentileza, mas com olhos que denunciavam lembrança. Eu vi você na TV. Demorei para acreditar, mas quando vi o desenho do projeto, tive certeza. Rosa sentiu o ar travar. Não achei que a senhora ainda estivesse na cidade. Nunca saí. A gente só se esconde quando não aguenta olhar para o que ficou para trás. A conversa era civilizada, mas carregada. Havia ali um passado em comum que não se nomeava ainda. Rosa fez um gesto indicando um banco de madeira sob a sombra de uma árvore. As duas se sentaram. A muda de hortelã repousava no colo de Neide. Ele gostava disso, lembra? Disse a senhora. Sempre dizia que o chá da sua casa era mais gostoso. Rosa não respondeu. O nó na garganta era espesso demais. Meu neto, continuou a mulher com doçura dolorida, falava que você era diferente, que não tratava ele como coitado, que olhava como gente. Rosa apertou as mãos uma contra a outra. E mesmo assim, tentou dizer. Neide a interrompeu com um toque leve no braço. A culpa já fez muito por nós duas. Chega, agora é hora de plantar. As lágrimas escorreram sem ruído. Rosa apenas assentiu. Levantaram-se juntas. Rosa pegou uma pequena pá e cavou ao lado do canteiro central. Neide ajoelhou-se com dificuldade e depositou a muda de hortelã no solo. Ele chamava de erva de super-herói, disse, sorrindo. Lucas se aproximou com o caderno. Que nome escrevo aqui, Rosa? Ela respirou fundo. Escreve, Mateus. E do lado, bem pequenininho, voava mesmo sem capa. Lucas sorriu. Gostei desse. Com o passar dos dias, o jardim tomava forma. Era orgânico, imperfeito, mas cheio de vida. Rosa caminhava entre os canteiros, como quem caminha por dentro de uma história viva. A cada nome, uma lembrança. A cada flor, uma promessa. E ela, aos poucos, sentia que também estava florescendo. Não porque havia esquecido o que doía, mas porque havia dado nome ao que ainda precisava viver.
A ideia do evento surgiu como uma sugestão prática de Henrique, uma forma de arrecadar fundos para as próximas fases do Espaço Raiz. A estrutura já estava em andamento, mas havia muito ainda por fazer, e os apoios vinham, mas não na velocidade desejada. Um coquetel beneficente, simples. Ele disse olhando para Rosa sobre a mesa da cozinha. Convidamos empresários, possíveis doadores, imprensa. Você apresenta o projeto, mostramos as plantas, servimos vinho, música ambiente, só para atrair visibilidade e verba. Rosa bebeu um gole de café antes de responder. Se for só isso, não conta comigo. Henrique ergueu as sobrancelhas, surpreso. A visibilidade não pode ser só para quem tem dinheiro. Essa festa precisa ser de quem fez esse espaço nascer. Os que cavaram, pintaram, plantaram, os que nunca foram convidados para lugar nenhum. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Depois apenas disse, então me mostra como seria. Nos dias seguintes, Rosa transformou o plano do evento em algo totalmente diferente. Os convites foram feitos à mão por crianças da comunidade. As atrações incluíam artistas de rua, músicos independentes, grupos de teatro popular. Haveria comidas caseiras feitas por moradoras locais, com ingredientes doados por pequenos comerciantes. Os painéis do projeto seriam montados em cavaletes de madeira reaproveitada, decorados com desenhos feitos por alunos da escola pública vizinha. Lucas pintou uma faixa com tinta guache. Bem-vindos ao Espaço Raiz, onde todo mundo tem nome. A notícia do evento se espalhou, gerando curiosidade e resistência. Otávio foi o primeiro a se manifestar com indignação. Você enlouqueceu? Disse ele a Henrique durante uma reunião no escritório. Vai abrir um projeto da nossa holding para gente da rua? Grafiteiro? Comida de feira? Isso é uma caricatura de filantropia. Henrique permaneceu calmo, mas sua expressão estava mais dura que o habitual. Essa caricatura, como você chama, é o que está movimentando a cidade. Não é você, Otávio. Isso mancha a imagem da empresa. É populismo barato. Vai virar piada. Não, vai virar referência. Otávio ameaçou. Disse que falaria com o conselho. Disse que exigiria suspensão do projeto. Henrique apenas respondeu. Você está fora da liderança do Espaço Raiz. A partir de agora, isso é comigo e com Rosa. Se quiser colaborar, ótimo. Se não, sabe onde fica a porta. A festa aconteceu em uma tarde de sábado. O céu estava limpo e o terreno parecia outro. Havia bandeirolas feitas com retalhos, tambores improvisados, canteiros floridos e gente, muita gente. Crianças correndo, idosos sentados sob toldos de tecido, jovens tocando instrumentos, mulheres com aventais servindo doces em potes de vidro. Rosa vestia uma camisa branca com manchas de tinta, calça larga e sandálias simples. Caminhava entre os convidados como anfitriã de um lugar que não lhe pertencia, porque pertencia a todos. Lucas apresentou seu canteiro a uma equipe de reportagem. Disse que seu pé de jasmim chamava-se Sofia e que ela era uma menina que ninguém conhecia, mas agora tem flor. Henrique, discreto, observava tudo com um orgulho silencioso. Não dava entrevistas, não fazia discursos. Rosa o havia convencido. Quem precisava ser ouvido naquele dia eram os invisíveis. No final da tarde, uma apresentação de teatro arrancou risos da plateia. Era uma peça escrita por adolescentes da região, contando a história de um terreno esquecido que se tornou jardim. No final da encenação, os atores apontaram para Rosa e Lucas na plateia. O público aplaudiu de pé. Rosa sentia o coração quente, não por vaidade, mas por saber que, finalmente, algo que ela criou estava crescendo do jeito certo. Otávio não apareceu, mas os comentários circularam. Empresários conservadores criticaram, colunistas da elite fizeram chacota. Não importava. A comunidade estava ali, e isso era o que bastava. No fim do evento, Rosa caminhou até o meio do jardim. Lucas a seguiu.
Isso aqui é seu, ele disse. Ela sorriu. Não, isso aqui é nosso, e de quem mais quiser cuidar. Henrique se aproximou. Trazia uma muda de árvore nas mãos. Última do dia, vai ser plantada agora. Qual o nome dela? Perguntou Lucas. Henrique olhou para Rosa. Você escolhe. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu. Chama Esperança, porque é o que a gente planta quando tudo parece perdido. Eles cavaram juntos, e a raiz entrou na terra como se sempre tivesse esperado por aquele momento. O envelope chegou pela manhã, entre jornais e revistas, repousando sobre a mesa da cozinha como um lembrete que ela não havia pedido. Era de papel espesso, timbrado, com seu nome escrito à mão. Rosa o encarou por longos minutos antes de abri-lo. Sabia de onde vinha. Reconheceu o brasão da Associação de Arquitetura e Urbanismo da cidade. Ao deslizar o dedo pela aba e retirar a carta, teve a estranha sensação de estar arrancando uma pele antiga. Prezada Rosa Maria Nunes, é com respeito e admiração que convidamos você a retornar como membro conselheira do Conselho Municipal de Arquitetura Colaborativa. O restante da carta era formal, cuidadoso, recheado de termos como legado, valorização da experiência, exemplo de superação. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma frase simples, destacada ao final. Queremos ouvir sua voz, não apenas seus projetos. Ela dobrou a carta e a colocou sobre a mesa, sem dizer nada. Naquele momento, Henrique entrou na cozinha com Lucas. Ambos riam de algo que escapara do quintal. Um gato ou talvez um balão colorido. Henrique notou o envelope, mas não comentou. Mais tarde, Rosa caminhou sozinha até o prédio da associação. Não avisou que iria. Vestia uma camisa de algodão e calça escura, nada que chamasse atenção. Os degraus da entrada pareciam mais altos do que se lembrava. Cada passo reverberava dentro do peito como um eco antigo. A recepcionista a reconheceu. Sorriu com hesitação. A senhora pode subir, estão esperando. A sala do conselho era ampla, com janelas altas e cadeiras alinhadas em semicírculo. Sentados estavam antigos colegas, alguns com mais cabelos brancos, outros com o mesmo olhar técnico de sempre. E entre eles, duas novas gerações. Jovens profissionais, estagiários, olhares curiosos. Rosa, disse o presidente levantando-se. É uma honra tê-la de volta. Ela assentiu. Não sei se voltei, mas vim escutar. Houve uma breve pausa antes que uma arquiteta mais nova, de traços firmes e olhos atentos, se manifestasse. O que você constrói hoje é mais importante do que muito projeto premiado. Nós precisamos aprender com isso. Rosa sentiu o peso de cada palavra. Respirou fundo. Eu posso contribuir, mas preciso que saibam. Eu não trago só técnica, trago ruínas e raízes. A frase reverberou na sala com uma força inesperada. Foi o suficiente. Na semana seguinte, ela foi oficializada como mentora de um novo núcleo da associação. Um braço social voltado à arquitetura acessível e regenerativa. A proposta era simples: reaproveitar espaços urbanos subutilizados para projetos de impacto direto em comunidades vulneráveis. Rosa participou da primeira reunião com jovens arquitetas, estudantes, profissionais que a admiravam de longe. Algumas já haviam lido sobre o espaço raiz, outras só sabiam do vídeo do parque. Ao final do encontro, uma delas se aproximou, olhos brilhando. Eu quase desisti da profissão. Achava que não tinha espaço para gente como eu, mas sua história me segurou. Rosa apenas respondeu: então agora é sua vez de segurar alguém. Nos dias seguintes, a rotina dividiu-se entre as obras do jardim e as reuniões da associação. Rosa andava com o caderno sempre debaixo do braço, mas o que carregava agora não eram mais esboços técnicos, eram ideias humanas. Certa tarde, ao chegar em casa, encontrou Lucas na varanda brincando com pedras de jardim. Ao vê-la, correu até ela com uma folha de papel dobrada. Fiz um projeto. Ela abriu.
Era um desenho de uma casa flutuando num balão. Tinha plantas no teto e uma rede na varanda. "E como ela não cai?" perguntou Rosa. Lucas sorriu. "Porque tem raiz no ar." Ela riu, com o coração leve. Talvez fosse mesmo isso. Retornar à terra firme não era sobre pisar no chão. Era sobre levar as raízes para onde quer que se fosse. O fim de tarde caiu devagar, tingindo o céu com tons alaranjados que pareciam acalmar até os ruídos da cidade. Rosa estava sentada na varanda, caderno no colo, olhando para o jardim já tomado por sombras suaves. As obras haviam dado uma pausa no fim de semana e a casa parecia respirar mais devagar. Henrique se aproximou sem fazer barulho. Sentou-se ao lado dela com 2 xícaras de chá. Estendeu uma. Rosa aceitou sem dizer nada. Ficaram ali, lado a lado, por minutos longos e silenciosos. O tipo de silêncio que não pesa, que repousa. Lucas dormiu, disse Henrique finalmente. Cansado. Acho que o sábado esgotou ele mais que as aulas da semana. Rosa sorriu de leve. Isso é um bom sinal. Henrique assentiu. Olhava para o jardim também, mas com os olhos em outro lugar. Às vezes eu penso que não fui pai de verdade durante muito tempo. Ela virou o rosto para ele, mas não disse nada. Quando minha esposa morreu, eu me joguei no trabalho. Justifiquei para mim mesmo que era por ele, que precisava garantir o futuro, manter tudo funcionando. Mas, na verdade, era medo. Rosa escutava com atenção quieta. Henrique não costumava se abrir, nem mesmo com ele próprio. Medo de olhar para ele e ver a mãe. Medo de me apegar e perder de novo. E quanto mais ele crescia, mais ele se fechava. Até o dia em que percebi que ele não me contava mais nada. Ele passou a mão no rosto, como quem tenta afastar uma lembrança insistente. Quando você apareceu, ele mudou, e eu percebi que talvez quem precisava mudar primeiro fosse eu. Rosa mordeu o lábio inferior. Pensou nas vezes em que sentiu o mesmo com o próprio filho, nas tentativas de se proteger e no preço disso. A dor não desaparece, ela disse, mas pode deixar de ser desculpa. Henrique olhou para ela com uma expressão diferente. Não era vulnerabilidade, era aceitação. Você enxerga coisas que ninguém vê, ele disse. No meu filho, no terreno, em mim. Rosa desviou os olhos. Às vezes, ver demais também cansa. Ficaram em silêncio novamente. O tipo de pausa em que não há desconforto. Apenas a partilha do que não precisa ser dito. A brisa da noite se intensificou. Rosa fechou o caderno e o apoiou no colo. Henrique esticou a mão e, sem pressa, tocou a dela. Foi um gesto simples. Sem pressa, sem segundas intenções. Apenas presença. Ela não recuou. Também não falou. Apenas apertou de leve, como quem confirma. Eu estou aqui. O toque durou poucos segundos. Mas naquele breve entrelaçar de dedos, algo se disse. Algo se compreendeu. Não era o começo de um romance, mas de uma intimidade que não precisava de nome. Naquela noite, quando se despediram no corredor, os dois pararam diante das portas opostas. Henrique sorriu. Boa noite, Rosa. Boa noite, Henrique. E entraram em seus quartos, cada um levando consigo o peso um pouco mais leve, como se finalmente tivessem sido vistos por inteiro. Era domingo e o sol ainda lutava para atravessar as nuvens pesadas. Rosa, já acordada, arrumava algumas ferramentas no quintal, enquanto Lucas mexia em sementes novas que haviam chegado para o jardim. Ele parecia particularmente animado. Queria plantar uma fileira inteira de girassóis. Henrique observava de longe, com uma xícara de chá nas mãos, encostado na porta da varanda. A cena tinha algo de cotidiano, de familiar, quase calma demais. Foi por isso que o som seco, repentino do tombo pareceu mais alto do que realmente foi. Lucas escorregou ao tentar alcançar uma caixa de madeira empilhada ao lado do canteiro. Caiu com força, e o grito foi imediato. Rosa virou-se em fração de segundo, correu até ele, os olhos arregalados. Lucas! A voz saiu sufocada, mais medo que comando. Ele estava no chão,
a mão no tornozelo, o rosto contraído de dor. Henrique já vinha atrás, mas Rosa se ajoelhou primeiro, os dedos trêmulos tentando avaliar o machucado. Não foi nada, ele dizia entre lágrimas. Só doeu. Henrique ajudou a levantá-lo. O tornozelo estava levemente inchado, mas firme. Uma torção leve, nada grave, mas Rosa já não ouvia com clareza. O som do menino chorando ativava ecos antigos. Ele vai ficar bem, Henrique disse firme. Rosa não respondeu. Entrou na casa, passou direto pela cozinha, subiu as escadas, trancou-se no quarto e sentou-se na beira da cama. Os joelhos tremiam, o corpo suava, mesmo com o frio do ar-condicionado. Fechou os olhos e o rosto do filho que perdeu veio nítido. A mesma expressão de dor, o mesmo chão duro, a mesma falha. Horas depois, quando Henrique bateu à porta, ela não respondeu. No dia seguinte, a cama estava feita, o quarto limpo, e um bilhete repousava sobre a mesa de cabeceira. Não consigo. Me desculpe. Preciso respirar. Henrique leu e ficou parado por longos minutos. Lucas, com o pé enfaixado e já mais calmo, perguntou: Ela foi embora? Henrique respondeu com o que pôde naquele momento. Ela vai voltar, mas ele mesmo não sabia. 2 dias se passaram. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Rosa parecia ter desaparecido da mesma forma que chegara, com passos silenciosos e marcas profundas. Na noite do 2º dia, Henrique decidiu procurar. Começou por lugares óbvios, jardins comunitários, centros de acolhimento. Sabia que ela não se esconderia onde não pudesse servir. Encontrou-a em um abrigo simples, no bairro periférico onde o espaço raiz havia inspirado pequenas ações locais. Era um lugar voltado para mulheres em situação de rua. Rosa estava ali de avental, lavando roupas e dividindo risadas com outras mulheres. Henrique ficou parado na entrada. Ela o viu, hesitou, mas não fugiu. Caminharam até uma área mais reservada, um banco de cimento sob uma árvore. Eu precisava fugir de mim, ela disse. Por causa do tombo? Rosa assentiu, olhando para o chão. Aquilo me levou de volta. Ver ele no chão me paralisou. Eu não pensei, só senti. E o sentimento era: você vai falhar de novo. Henrique escutava sem interromper. Achei que, se me afastasse, podia evitar isso, proteger vocês de mim, mas agora percebo que não é só dor, é medo. E se eu deixar o medo vencer, aí sim eu deixo de existir. Henrique segurou o próprio pulso por um segundo, como se controlasse algo dentro de si. Rosa, eu não espero que você não tenha medo. Eu só espero que, se tiver, não vá embora sem me chamar. Ela olhou para ele e, pela primeira vez naquele dia, sorriu. Pequeno, trêmulo, mas sorriso. Ainda dá tempo? Sempre dá. Voltaram juntos. Rosa entrou em casa como quem retorna do mar depois de um mergulho longo, molhada por dentro, mas viva. Lucas a esperava no sofá, um livro aberto no colo. Você fugiu? Ela assentiu. Mas voltei. Ele abriu os braços. Então tudo bem. E naquele abraço desajeitado, Rosa percebeu que talvez, pela primeira vez, não estava mais sozinha dentro da própria história. A manhã estava úmida, enevoada, como se o mundo lá fora ainda hesitasse em acordar. Rosa organizava alguns papéis no escritório improvisado da casa quando ouviu a campainha tocar. Henrique já havia saído com Lucas para uma pequena consulta de rotina. Sozinha, ela abriu o portão. Do outro lado estava uma mulher de rosto familiar, embora mais envelhecida. Era Irene, antiga amiga e vizinha de Rosa, dos tempos antes de tudo. Desculpa vir sem avisar, disse Irene, segurando uma sacola de pano com cuidado incomum. Achei que talvez fosse hora. Rosa a convidou para entrar. Sentaram-se na varanda. O silêncio durou até Irene abrir a sacola e retirar de dentro um envelope amarelado, com o nome Mãe escrito à caneta, com letras irregulares. Encontrei isso entre os livros dele, numa caixa que guardei.
Tava com medo de te entregar. Mas depois de te ver no jornal, falando sobre o jardim, percebi que você pode ler agora. Que talvez precise disso mais do que nunca. Rosa pegou o envelope com mãos hesitantes. Passou os dedos pelas bordas. O papel estava envelhecido, mas intacto. Havia algo vivo ali dentro. Irene se despediu com um beijo na testa e partiu sem dizer mais nada. Rosa entrou, fechou a porta, sentou-se no sofá e abriu o envelope. A caligrafia era inconfundível, meio torta, meio corrida. Uma letra de criança tentando ser adulta. Oi, mãe. Se eu estiver lendo isso, é porque você achou escondido dentro do livro que você me deu. Eu escrevi porque ontem a gente brigou e eu fiquei triste. Mas não por você ter ficado brava. Eu fiquei triste porque vi que você ficou triste. E eu odeio quando você fica assim. Desculpa por ter deixado a comida cair e por não ter desligado a luz do banheiro. E por não ter dito que te amo ontem antes de dormir. Eu sempre esqueço na hora, mas depois lembro e fico pensando como seria bom se você ouvisse mesmo assim. Então tô escrevendo. Eu sei que você faz tudo por mim, mesmo quando tá cansada, mesmo quando parece sozinha. Se eu pudesse mudar alguma coisa, seria isso. Que você soubesse que é a melhor mãe, mesmo quando acha que errou, mesmo quando diz que não sabe. Eu gosto do nosso lugar, gosto das janelas grandes, gosto da gente. Desculpa se às vezes eu sou chato. Eu não quero. Eu te amo. Assinado, seu filho, ainda pequeno, mas tentando. Rosa terminou de ler com as mãos tremendo. Não tentou conter as lágrimas. Deixou que corressem livres, silenciosas, molhando o papel que agora carregava um peso diferente. Não era culpa, era perdão. Era amor que sobreviveu ao tempo, à tragédia, à ausência. Horas depois, já com o rosto lavado e a voz fraca, Rosa chamou Lucas no jardim. Ele correu até ela com a roupa suja de terra. Posso te mostrar uma coisa? Entraram na sala. Sentaram-se no sofá. Ela entregou a carta. Foi meu filho que escreveu. Lucas leu em silêncio, movendo os lábios com cuidado. Quando terminou, olhou para Rosa com olhos molhados. Ele escreveu isso para você? Escondeu dentro de um livro. Nunca tive coragem de abrir até hoje. Lucas abraçou a carta com as duas mãos. Depois disse com firmeza: se ele estivesse aqui, ele ia estar orgulhoso de você. Rosa não conseguiu responder. Apenas o abraçou. Por um momento, o passado, o presente e o que ainda viria se encontraram ali. Não para apagar o que foi, mas para afirmar o que ainda podia ser. O céu era de um azul limpo e largo, quando os primeiros visitantes atravessaram o novo portão de ferro escovado do Espaço Raiz. Era sábado, e o bairro, geralmente quieto, se agitava em volta do jardim, que já deixava de ser promessa para se tornar realidade. Pelo chão de pedras coloridas, crianças corriam descalças, guiadas por caminhos desenhados por plantas baixas que agora floresciam com cor e sentido. Oficinas de pintura em tecido aconteciam sob tendas improvisadas, enquanto mais ao fundo, um grupo de jovens ensinava capoeira. Na lateral, mulheres organizavam uma roda de conversa sobre saúde emocional. No centro, o coreto, idealizado por Lucas, recebia um trio de músicos que tocavam canções suaves, misto de esperança e pertencimento. Rosa caminhava entre as pessoas como quem revisita um sonho de olhos abertos. Vestia uma blusa leve, os cabelos soltos. Ao seu redor, era cumprimentada por moradores, professores, crianças que entregavam flores, bilhetes, sementes. Henrique se aproximou com Lucas pela mão. O menino vestia uma camiseta com o logotipo do espaço estampado à mão. Um caule que virava linha, uma raiz que virava nome. Está tudo pronto? Perguntou Henrique. Rosa olhou em volta. Sorriu. Está vivo. É mais que pronto. Pouco depois, as cadeiras de palha e madeira dispostas em frente ao pequeno palco se encheram. Jornalistas, famílias, funcionários da prefeitura e curiosos se misturavam sem ordem, sem hierarquia. No palco, um microfone. Um convite.
Henrique foi o primeiro a subir. O público o recebeu com respeito. Esse espaço começou com uma ideia de retorno. Ele disse: retorno à comunidade, à empatia, à cidade como ela deve ser. Para todos. Mas hoje entendo que esse espaço é mais do que um retorno. É uma raiz nova. E a arquiteta dessa raiz não sou eu, é ela. Ele olhou para Rosa e estendeu a mão. Ela hesitou por um segundo. Subir naquele palco era mais que enfrentar uma plateia. Era encarar o passado com os pés firmes no presente. Mas Lucas, da primeira fileira, levantou o polegar. E isso bastou. Subiu. Diante do microfone, Rosa levou alguns segundos antes de falar. Por muitos anos, eu acreditei que não merecia mais projetar nada, que uma falha minha havia me tirado o direito de construir. Mas hoje, eu entendo. A gente não para de construir. Só muda o que constrói. Silêncio respeitoso. Esse jardim não é um monumento, ele é uma carta aberta. Ele é feito de nomes que ninguém viu, de mãos que ninguém aplaudiu, de histórias que ninguém quis ouvir. E agora estão todas plantadas aqui. Aplausos, alguns de pé. Se há algo que aprendi é que o concreto mais forte é aquele que tem flor nas frestas. Mais aplausos. Rosa desceu do palco com o coração quente. Durante a tarde, as crianças começaram a distribuir pequenas etiquetas com nomes e flores desenhadas. Era o sistema que Lucas criara. Cada visitante podia escolher um nome invisível e cuidar de uma planta do jardim, como se adotasse uma história. A prefeita da cidade entregou um certificado simbólico de Espaço de Interesse Público-Cultural. Mas o momento mais forte não foi institucional. Foi quando uma menina de tranças, 7 anos talvez, subiu no palco sozinha e disse: aqui é o primeiro lugar que me chamaram pelo meu nome sem errar. Silêncio. Em seguida, lágrimas, aplausos, riso nervoso, mais aplausos. À noite, luzes de gambiarra foram acesas entre as árvores. O jardim, agora iluminado, era outro mundo. As flores exalavam perfume, os bancos estavam ocupados, e uma sensação de coisa certa preenchia o ar. Henrique, ao lado de Rosa, segurava um copo de suco. Você percebe o que construiu? Não fui só eu, mas foi você quem deu coragem para começar. Rosa olhou para as árvores, algumas ainda pequenas, outras resistentes. E agora vai crescer, mesmo sem mim por perto o tempo todo. Henrique olhou para ela. Você vai aonde, Rosa? Ela sorriu. Ainda não sei, mas hoje eu não tenho mais medo de plantar onde for. A noite seguiu, e o jardim agora respirava sozinho, um novo coração batendo entre o concreto. Era fim de tarde quando Rosa percebeu o som familiar de pneus arranhando terra. Caminhava pelos arredores do jardim, observando como as plantas recém-plantadas começavam a se firmar. O som vinha do lado norte, perto da entrada secundária do espaço raiz. Chegando lá, encontrou Lucas empurrando uma bicicleta pequena. Ao lado dele, uma criança mais nova, magrinha, com capacete ligeiramente torto e uma expressão tensa no rosto. Tenta de novo, dizia Lucas. Mas não olha para a roda, olha para frente. Se cair, eu tô aqui. A criança hesitou, colocou os pés nos pedais, se inclinou e desequilibrou de novo. Caiu de leve, resmungou, mas não chorou. Lucas o ajudou a levantar. Vai conseguir. Eu caí um monte antes também. Rosa ficou parada, observando. Um sorriso discreto se desenhou no canto dos lábios. Havia ali uma continuidade silenciosa, algo que não se ensina com palavras, apenas com exemplo. Minutos depois, a criança tentou de novo. E dessa vez conseguiu ficar alguns metros sobre as duas rodas. Ao descer, vibrou com o próprio feito. Rosa bateu palmas, tímida, mas genuína. Foi então que um homem se aproximou. Usava roupas simples, sotaque carregado, olhar humilde e intenso. Estendeu a mão a Rosa com um leve aceno. Meu nome é Karim, disse ele. Aquele ali é meu filho. Achava que nunca ia aprender. Ele tem medo de tudo, mas hoje
Ele sorriu como há muito tempo não sorria. Rosa apertou a mão dele. Foi o seu filho que ensinou, disse Karin apontando para Lucas. Vocês têm um lugar bom aqui, gente boa. A gente só segura um pouco, respondeu Rosa. O resto vem de quem chega. Karin assentiu emocionado. Antes de ir embora, tirou uma pulseira de tecido do pulso e ofereceu a ela. Não vale nada, mas no meu país damos isso quando alguém nos ajuda sem pedir nada. Rosa aceitou. Colocou a pulseira no braço como quem recebe um símbolo antigo. Quando se virou para Lucas, o menino sorria. Você viu? Ele andou. Eu vi, respondeu Rosa. E você ensinou. Sentaram-se no banco de madeira mais próximo. O céu se alaranjava e as primeiras estrelas já apareciam. Henrique chegou pouco depois. Trazia 2 garrafas d'água e uma expressão mais concentrada que o habitual. Podemos conversar? Rosa assentiu. Andaram até a varanda do centro comunitário, onde havia mais privacidade. Henrique apoiou as mãos na mureta de cimento e olhou para o jardim por alguns segundos antes de falar. Quando você apareceu, eu estava tentando manter minha vida de pé do jeito mais técnico possível. Rotina, obrigações, metas. Mas agora percebo que, apesar de tudo isso, eu estava apagado. Rosa escutava, sem interromper. Eu pensei muito no que dizer, em como dizer. Mas talvez não exista um jeito certo, só um verdadeiro. Ele virou-se para ela mais vulnerável do que nunca. Eu quero dividir a vida com você, Rosa, com o que ela tem de difícil, de bonito, de silencioso. Não sei o que você sente e não te peço resposta agora. Mas precisava dizer. Ela ficou em silêncio, não porque não soubesse o que dizer, mas porque aquilo ecoava mais fundo do que palavras permitiam. Por fim, respondeu. Obrigada por não me pedir promessas. Henrique assentiu. Nunca pediria. Voltaram a olhar o jardim. Lá no fundo, a criança de capacete tentava novamente pedalar, e Lucas a corria atrás, rindo. Rosa passou os dedos pela pulseira dada por Karin e sentiu naquele instante que a corrente da compaixão continuava. A manhã nasceu preguiçosa, com o sol se infiltrando pelas frestas das cortinas da casa. Rosa acordou antes do despertador, como sempre fazia, mas em vez de se levantar de imediato, ficou deitada olhando o teto. Havia algo suspenso no ar, um tipo de pausa entre 2 momentos. Na cozinha, Lucas preparava pão com manteiga, do jeito que aprendera com ela. Henrique lia o jornal, mas com os olhos perdidos. Quando Rosa desceu, encontrou os dois como uma pintura cotidiana que ela, aos poucos, sentia parte. Henrique levantou os olhos. Podemos conversar? Ela assentiu. Caminharam até a varanda dos fundos, onde o jardim se deixava ver por inteiro. Os primeiros raios do sol tocavam as folhas com uma suavidade quase simbólica. Henrique parecia pensar nas palavras antes de dizê-las. Já faz tempo que você deixou de ser apenas alguém que estava aqui. Você cuidou do meu filho, reconstruiu este jardim, reconstruiu a mim. E se reconstruiu também, ele respirou fundo. Eu queria que você ficasse, mas não como funcionária, nem como hóspede. Eu queria que você fizesse parte disso. Da gente, da casa, da vida. Rosa permaneceu em silêncio. O peso do pedido não era incômodo, mas real, denso, merecedor de pausa. Henrique não insistiu. Não precisa responder agora, mas queria que soubesse que a porta está aberta, literalmente. Ela assentiu. Eu sei, e obrigada por não forçar. Voltou para o jardim com o coração batendo forte. Sentou-se no banco mais próximo do canteiro central. Lucas se aproximou com passos cuidadosos. Sentou-se ao lado dela. Você vai embora? Rosa olhou para ele. Não sei. Lucas segurou sua mão. Eu quero que você fique. Ela apertou os lábios. A emoção se acumulava nos olhos, mas ainda não transbordava. Olhou para o jardim. Cada planta carregava uma história. Cada pedra, um nome. Cada curva do caminho, um gesto de alguém que acreditou. Tudo ali era um lembrete de que reconstruir não é esquecer, é escolher de novo. Então,
Sem dizer uma palavra, Rosa se levantou. Caminhou até um pequeno espaço vazio entre dois canteiros. Ajoelhou-se, cavou a terra com as mãos nuas. Tirou uma pequena semente do bolso do vestido, uma que guardava havia meses, sem saber quando ou onde plantaria. Enterrou-a devagar. Cobriu com terra, pressionou com os dedos e ficou ali por alguns segundos. Lucas entendeu o gesto antes mesmo que Rosa dissesse qualquer coisa. Sorriu. Henrique, à distância, também compreendeu. Rosa olhou para os dois. Eu vou ficar. Não havia promessas nem cerimônias. Apenas terra, semente e um silêncio que significava tudo. O fim de tarde tingia o céu com tons de laranja e dourado, como se o sol decidisse, por alguns instantes, pintar o mundo com calma. O jardim estava silencioso, mas vivo. Folhas dançavam com o vento leve, pétalas balançavam nas pontas dos galhos, como se cochichassem entre si. Rosa caminhava lentamente, com os braços cruzados sobre o peito. Ao lado, Lucas girava a roda dianteira da bicicleta, distraído. Henrique vinha logo atrás, observando os dois, sem pressa. Não havia compromissos nem obrigações, apenas aquele instante, suspenso entre o fim de um dia e o começo de algo maior. Passaram pelo canteiro central, onde as primeiras flores que plantaram juntos já se abriam completamente. Rosa parou diante de uma delas, a muda de hortelã trazida por Dona Neide. Inclinou-se, colheu uma folha e a esfregou entre os dedos. O perfume era nítido, familiar, quase sagrado. Lucas pedalava devagar sobre o caminho de pedras. Fazia zigue-zagues, testando o equilíbrio. Mais adiante, uma criança que eles ainda não conheciam, pequena, com capacete torto e pés desajeitados, tentava acompanhar o ritmo. Era evidente que havia começado a pedalar há pouco tempo. De repente, a roda da frente da bicicleta da criança travou numa pedra mal encaixada. O corpo inclinou-se perigosamente. Um segundo antes da queda, Rosa se moveu sem pensar. Em 2 passos, segurou o guidão com uma mão e o ombro da criança com a outra. A bicicleta se estabilizou. A criança, atônita, a olhou com olhos arregalados. "Tá tudo bem", disse Rosa sorrindo. "Acontece, cair faz parte do aprender." O menino assentiu, ainda ofegante, e voltou a pedalar devagar. Lucas gargalhou ao ver a cena. "Igualzinho quando você me segurou." Henrique se aproximou. Reflexo rápido. Rosa deu de ombros, mas sorria. Instinto, uma vez aprendido, não se perde. Seguiram caminhando, agora juntos. Passaram pelo trecho onde as pedras traziam nomes, cada uma inscrita por mãos diferentes. Crianças corriam entre os canteiros. Uma senhora regava uma muda com cuidado. Ao longe, um casal jovem tirava fotos diante do mural pintado com frases da comunidade. Mas Rosa, Henrique e Lucas não falavam mais. Apenas andavam. A luz dourada os envolvia, e à frente deles, no chão de terra batida, as sombras se alongavam. 3 silhuetas nítidas, estendidas como raízes novas. 3 formas distintas que se projetavam fundidas, como se, naquele exato instante, nada pudesse separá-las. Rosa parou e olhou para baixo. As sombras se tocavam. A dela, com os cabelos soltos. A de Lucas, com a bicicleta ao lado. A de Henrique, com as mãos nos bolsos. Diferentes, mas em linha, em união. Ela sorriu, mas havia lágrimas nos olhos. Daquelas que não nascem da dor, mas do reconhecimento. Pensou nas ruas em que dormira, nos papéis que quase queimara, nas vezes em que quis desaparecer. E então pensou na bicicleta, aquela no início de tudo, um guidão torto, uma criança chorando, um gesto pequeno que ela quase ignorou, mas decidiu não ignorar. E ali, diante das sombras dos 3 fundidas no pôr do sol, pensou, tudo começou com um simples concerto. Depois disso, apenas caminhou. Não precisava de aplausos, nem de novas promessas. A vida já estava acontecendo, e pela primeira vez em muito tempo, era leve.
Então, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.